Quer prevenir demência? Fica nesse vídeo que eu vou te explicar como que você pode fazer isso. Você sabe que a demência é uma doença muito desagradável. Ela tem um impacto negativo não só para o paciente, mas para toda a família e as pessoas que o cercam. Entretanto, eu quero lhe dizer que existem fatores de risco que são modificáveis. Como assim, Gabriel? Existem comportamentos, atitudes, doenças que você consegue tratar e que pode levar a uma síndrome demencial, a ter demência. Ou seja, a demência, ela de certa forma, ela pode ser prevenida. Eu vou trazer um gráfico aqui para você de uma revista de neurologia e a gente vai passar um por um desses fatores de risco para a demência. É claro que nem todo fator de risco conversa com um tipo de demência em específico, porque a gente sabe que a demência não é uma doença homogênea, existem vários subtipos de demência. Somente a título de curiosidade, existe doença de Alzheimer, existe demência vascular, doença de Levy, entre outras. Aproximadamente 40-45% das demências seriam atribuídas a fatores de risco modificáveis. O primeiro que eu vou passar com vocês acontece na infância, mas algumas dessas informações a gente consegue trazer para a idade adulta. É menos educação. Então, se você é pai, se você é mãe, não menospreze a educação do seu filho. Educação não é só colocar na escola, é implementar hábito de leitura, de ganhar conhecimento. Quanto mais você usa o cérebro, você põe ele para funcionar, menos risco de demência se tem. Existe estudo em pacientes adultos, por exemplo, que mostram que aprender uma língua nova, ou seja, colocar a cachola para funcionar, diminui o risco de demência. De acordo com esse dado, 5% das demências seriam associadas a uma menor educação. Já partindo para a idade adulta, para a meia-idade, o que a gente consegue perceber? Diminuição de audição. Perder a audição pode te levar à demência, porque diminui os estímulos. Outro fator de risco é o LDL colesterol. Isso conversa muito com a minha especialidade. Uma galera aí menospreza o colesterol, não só pacientes, como também médicos, e ficam numa inércia terapêutica sem tratar. Uma das coisas que pode acontecer é o paciente entrar numa síndrome demencial por algo que poderia ter sido facilmente tratado. Depressão também pode levar a uma síndrome demencial e pode ser mais bem controlada. Para prevenir isso, a gente sabe que algumas medidas, como se exercitar mais, ter uma boa dieta, controle de sono, manejo de estresse, diminui o risco de depressão. Trauma na cabeça, por exemplo, quem luta boxe tem que tomar cuidado, porque aquele trauminha, aquele soquinho, aquele diabinho entrando toda hora, pode eventualmente fazer microdanos cerebrais que lá no final da vida, quando se acumular muita lesão, você pode ficar um pouco demenciado. Inatividade física. O sedentarismo é um grande fator de risco para demência, não só para demência, para uma série de doenças, principalmente cardiovasculares. Portanto, se manter ativo, fazer exercício físico pode ser uma chave na prevenção de demência. Diabetes. Primeiro passo é tentar evitar ter, manter uma dieta adequada, fazer exercício físico, manter uma boa massa muscular, isso pode prevenir. Se mesmo assim você tiver, seja por fatores genéticos ou não, trate direito o seu diabetes. Não deixe o diabetes complicar, porque o diabetes pode levar à demência e pode ser prevenível. Fumar, fumar é totalmente prevenível, ninguém nasce fumando, fuma porque quer, entendeu? Não tô falando que é fácil parar de fumar, mas começar a fumar foi com certeza uma opção do paciente. Ninguém coloca o revólver na cabeça do outro, agora eu tô mandando você fumar, não. Então se você não fuma, nem começa. Se você fuma, procure ajuda para parar de fumar, senão isso pode impactar no seu cérebro. Obesidade, o mal do século. Obesidade pode levar a uma síndrome demencial. Então, eu quero que você cuide do seu peso e eu faço um apelo especial às crianças. Eu tenho visto muita criança comer errado, com ultraprocessados, com alimentos hipercalóricos, os pais numa permissividade absurda e as crianças cada vez mais obesas.
A gente já sabe que se a criança fica obesa, a chance dela se tornar um adulto obeso é absurdo. Então, corte o mal pela raiz, comece direito, cuide, combata a obesidade na infância. Uso excessivo de álcool. Que o álcool prejudica o sistema nervoso central, acho que ninguém tem dúvida. Só que existe uma romantização do álcool. Ai, álcool é legal, álcool é isso, aquilo. Álcool não é legal porcaria nenhuma. Ele estraga o seu cérebro, pode te levar à demência. E só uma fofoca aqui, para o coração também não é bom. Existem uns estudos observacionais que sugerem que uma taça de vinho pode diminuir o risco de infarto. Primeiro ponto, isso não é certeza, isso é sugestão. Precisa de um estudo mais bem desenhado, sem alguns vieses para poder afirmar isso. Segundo ponto, o álcool pode causar problemas no coração, porque o coração não tem uma doença só que infarto. Existem várias doenças. Se fosse assim, não ficava 2 anos estudando cardiologia na residência. Ele pode, por exemplo, dar insuficiência cardíaca e arritmia, que talvez não tenha relação direta com a placa de gordura, mas tem relação direta com o álcool. Então, meu amigo, zero álcool. Isolamento social, presta atenção. Esse é um dos grandes fatores de risco para demência. Se você olhar, ele está com 5% a bolinha dele. Ou seja, ele tem um impacto maior na progressão para uma síndrome demencial. Na prática, não deixa o vozinho ou a vozinha sozinho. Senão ele vai para a lua, ele vai se perder dentro de si. Nossa, se perder dentro de si. Nem sei se está correto do ponto de vista gramatical essa frase. Tenha um bom convívio social, converse com as pessoas, tenha um ciclo de amizade, troque informações. Isso é importante para o nosso cérebro. O ser humano é um ser social e ele precisa do outro. Poluição ambiental. Aqui, ó, poluição do ar. Quem mora em São Paulo, como eu, talvez tenha que mudar de cidade para não ter demência ou diminuir o risco. Eu sei que isso não é factível. Falar, Gabriel, mas você está morando aí. Mas se você puder evitar a poluição ambiental, ótimo. E se você puder tomar medidas para que você polua menos o ar e do ponto de vista governamental, que se adotem estratégias para diminuir a poluição, isso pode impactar na diminuição de demência. Por último, perda visual. Cuide dos seus olhos. Principalmente quem tem diabetes, quem tem algumas outras doenças oculares. A visão é um grande estímulo para o cérebro. E o cérebro precisa de ser estimulado. Se ele não é estimulado através da audição, da visão, da interação social, do aprendizado, da atividade física, ele atrofia, ele demencia. Portanto, cuide do seu cérebro. Eu sei que é muita informação, eu tentei passar um por um dos itens para tornar mais factível, mais prático, para você adotar medidas para que você não tenha demência. É claro que nem todas essas medidas impactam para todos os tipos de demência. Existem algumas demências que são mais impactadas por umas e outras por outras. Enfim, se você conhece alguém que está caminhando para a demência, manda esse vídeo. Se você tem algum familiar que você tem um grande apreço, que você gosta de verdade e não quer que essa pessoa fique demente, encaminhe esse vídeo para ela tentar seguir o máximo dessas orientações. De acordo com esse estudo, 40, 45% das demências poderiam ser evitadas.